democracia digital, nos últimos quase 20 anos dessa linha de estudos, passou por diversas fases. Uma fase mais entusiasmada no início, com as potencialidades da internet e da massificação do seu uso. Depois, uma fase um pouco mais comedida, em que se observou que nem todas essas possíveis potencialidades, como, por exemplo, uma participação mais direta da sociedade, uma interferência nas decisões políticas, não tinham se concretizado na velocidade que se imaginava. E nós queríamos lhe ouvir sobre como é que estamos hoje, como está hoje essa observação sobre as potencialidades da internet, o que se concretizou, o que ainda é esperado, na perspectiva de uma participação social mais ativa com relação às instâncias de poder e à decisão política. Ok, bom, de fato, se nós observarmos a literatura que nós temos ao longo dos últimos 20 anos, digamos assim, existem efetivamente diferentes fases de estudo ligadas à ideia de democracia digital. Como você falou, uma primeira fase mais em que a gente explorava, do ponto de vista teórico, os potenciais e os limites da internet. Num segundo momento, uma boa parte dos pesquisadores se dedicou a explorar, do ponto de vista mais descritivo, como é que determinadas ferramentas estavam ou não sendo adotadas, seja por cidadãos, seja por estruturas do Estado, por instituições do Estado. E num terceiro momento, a ideia já era pensar, bom, o importante não é mais discutir se há potencialidades e se há limites. O importante não é mais apenas descrever essas formas de uso, mas o importante, o fundamental, passou a ser compreender em que medida essas ferramentas efetivamente alteram o processo de produção da decisão política. Então, essa é que passou a ser a nova agenda de estudos. Curiosamente, ao mesmo tempo em que essas agendas vão se sobrepondo, a gente começa a perceber que existem diferentes dimensões da vida democrática, das práticas democráticas que são afetadas pela comunicação digital. Nesse sentido, as experiências de transparência digital, as experiências de participação, as experiências relativas às eleições, por exemplo, começam a se mostrar distintas. A gente começa a perceber que existe uma agenda de estudos muito mais avançada, no Brasil especificamente, na área de participação através da internet, do que na área de transparência, por exemplo. Então a gente passa a perceber que, em alguns casos, nós temos experiências muito mais avançadas de participação do que experiências mais avançadas de transparência, por exemplo. Então é importante que a gente primeiro reconheça não apenas essas fases de estudo, mas também que existem impactos da tecnologia em diferentes dimensões da vida democrática. Em alguns lugares, em algumas culturas democráticas, a internet e a interface entre internet e transparência está muito mais avançada do que a interface entre participação e internet. É importante que a gente considere isso. Primeiramente, é essa questão que eu gostaria de separar. Uma segunda questão que eu acho importante separar se refere também à sociabilidade. Em que sentido? Mesmo que a gente isole o fenômeno de participação através da internet, de participação digital, é interessante que a gente perceba que essa participação varia de acordo com diferentes contextos. Existem contextos mais locais, onde a participação é muito mais rudimentar do que em contextos nacionais, por exemplo. Se a gente for pegar um caso de uma eleição, de como a internet é utilizada em períodos eleitorais, por exemplo, há uma distinta forma de uso por eleitores em cidades pequenas e por eleitores em cidades maiores, ou seja, dependendo do tipo de público, dependendo do tipo de candidato, da candidatura, a gente vai ter um perfil de uso muito distinto. Em cidades menores, se você pegar uma cidade de 10, 20 mil habitantes, e são várias, são centenas de cidades com esse perfil no Brasil, em cidades menores, nós temos ainda um tipo de sociabilidade, digamos, comunitária, onde o cidadão conhece quem é o candidato a prefeito, conhece diretamente quem é o vereador, sabe onde o vereador mora, o candidato a prefeito mora, conhece os filhos e filhas dessas pessoas, ou seja, tem um tipo de sociabilidade distinta. E justamente por conta dessa sociabilidade distinta, a internet também é utilizada de forma distinta. Se você já está numa campanha, por exemplo, para o governo do Estado, para o Senado ou para a presidência da República, a gente já tem uma abordagem diferente no que se refere à interface entre internet e eleições e participação eleitoral. Então é importante que a gente comece primeiro a limpar um pouco esse terreno. Primeiro, no que se refere às fases de estudos distintas e depois no que se refere às diferentes formas de uso, ou seja, como é que essas formas de uso são influenciadas
pela cultura política de um lado e pela sociabilidade de outro lado. Uma vez que a gente consiga reconhecer isso, eu acho que fica bem mais consistente propor um tipo de investigação empírica que reconheça essas diferenças, que saia daquilo que é óbvio, que saia da obviedade, por exemplo, de hoje em dia dizer que o contexto político também deve ser considerado quando nós analisamos a internet. É óbvio que isso precisa ser considerado. O contexto local, o contexto de cada eleição. Será que o eleitor não está cansado de determinado partido que está no poder há tantos mandatos? Isso é óbvio, isso é claro, mas a questão é que, ainda hoje, muitas pesquisas ficam resumidas, são subsumidas a esse tipo de descoberta e ainda não atentaram, de certa maneira, para essas outras interfaces, para essas outras questões que também precisam ser envolvidas quando nós realizamos estudos empíricos. Agora, para te responder diretamente, especificamente sobre a ideia de participação. Durante muito tempo, a ideia de participação ficou estritamente associada à ideia de interação, no seguinte sentido: o uso de ferramentas interativas pode estimular uma maior participação no processo político e, logo, também pode estimular uma maior participação do cidadão no processo decisório. Aí a gente começa também a precisar separar alguns fenômenos aqui. Na década de 90, nos Estados Unidos, o que era considerado interativo, o que era considerado participativo, era simplesmente um candidato oferecer o endereço de e-mail dele, da campanha, e diz, olha, veja como eu sou moderno, veja como eu sou interativo, eu estou oferecendo para os meus eleitores o meu endereço de e-mail. Naquela época, a gente caía nessa conversa. Naquela época, a gente olhava assim, puxa vida, tá vendo? O cara tem e-mail, é um candidato moderno, é um candidato que tem o que oferecer, é um candidato que está disposto a ouvir as pessoas, escreva para mim. Hoje em dia, a gente já sabe que as coisas não são bem assim. Hoje em dia, a gente já começa a perceber que não é porque você oferece um canal de e-mail, não é porque você está registrou um perfil em determinada rede social, que necessariamente você irá interagir com as pessoas, e não só interagir, que você irá também considerar aquilo que outros usuários dizem para você. Então a gente já começa, o próprio usuário já começa a perceber que a participação não é algo tão simples assim. O próprio usuário já começa a perceber que, além de exigir que o candidato, por exemplo, ou que um representante político já eleito tenha um canal disponível para comunicação, o eleitor, o cidadão, começa a se perguntar, peraí, ele tem o canal, mas além do canal, é ele quem responde? Se é ele quem responde, é ele quem considera? Então, assim, tem uma série de questões que nós passamos a perceber que na verdade, só mostram o quanto as práticas democráticas são cada vez mais complexas e são cada vez mais difíceis, porque em determinado momento da literatura, a gente considerava que a democracia digital seria aquele tipo de democracia plug and play, né? Ou seja, você pegava e colocava na tomada e a democracia digital começava a funcionar perfeitamente bem e as coisas rodavam tranquilamente. A ponto, por exemplo, de, em 2005, quando houve a CPMI dos Correios, que gerou a crise do mensalão, havia um ou outro parlamentar que dizia assim, eu tinha uma interpretação específica sobre o que aconteceu, sobre o escândalo do mensalão, mas eu conversei com os meus eleitores em redes sociais, no Orkut, eles me mandaram, eles enviaram comentários para o meu blog e a partir disso eu mudei de opinião. Então o parlamentar, por exemplo, o Suplicy dizia isso, que tinha mudado de opinião depois que ele leu, o senador Eduardo Suplicy, depois que ele leu os comentários de um determinado eleitor no blog, de um determinado blog também. Aí a gente já começa a perceber hoje que as coisas não são tão simples assim. Por que não são tão simples? Porque a gente começa a perceber o seguinte, uma coisa é você ter o canal de interação com esse parlamentar. O parlamentar primeiro utilizar o canal. Segundo, outra coisa é o parlamentar considerar aquilo que está sendo dito por determinado usuário, por determinado cidadão. Terceiro, por mais que esse cidadão consiga influenciar, consiga a leitura por parte desse parlamentar e consiga convencer esse parlamentar é um no universo de centenas. Então a gente começa a perceber que participação digital não é algo tão simples assim de promover. Óbvio, é natural, é importante que a gente ressalte que o que a comunicação digital nos oferece é um tipo de ferramenta, um tipo de técnica que é fundamental para que isso seja possível,
para que seja plausível, pelo menos do ponto de vista técnico, esse diálogo. Agora, uma coisa é promover o diálogo, outra coisa é, de fato, alterar o processo de produção da decisão política. Então, os estudos hoje em dia, retomando o que eu havia dito no começo, os estudos hoje em dia já começam a ser muito mais cautelosos sobre quais são os reais impactos, os reais efeitos da participação, dessas ferramentas de participação digital. Então, professor, pensando mais ou menos nesses dois conceitos de interatividade e participação, né, o segundo tema que a gente gostaria de abordar é sobre a imprensa e a participação do público e a possibilidade de interferência desse público na programação ou no modo como se faz jornalismo hoje no país. Então, o que a gente gostaria de lhe ouvir é se você acha que é possível, considerando coberturas como a da Samarco, por exemplo, né, do desastre em Mariana que houve, das barragens, que houve uma cobrança via redes sociais do público a respeito das coberturas jornalísticas e as coberturas tentaram, né, os jornais tentaram responder isso de alguma forma, ampliando na grade a cobertura sobre o evento, né? Você acha que tem a tendência do público conseguir influenciar, de certa maneira, esse campo do jornalismo hoje? Ou ainda é um campo que trabalha com outras relações, assim, que ainda a interatividade seria estaria mais, né, fácil do que a participação do público, de fato? Ou complementando, tem o exemplo da cobertura do desastre em Mariana e tem também, mais recentemente, a cobertura da crise política brasileira, em que esse tensionamento entre o que a chamada grande imprensa, né, veicula e o tensionamento nas redes, na internet, em jornalismos que são apenas digitais ou das redes sociais mesmo, do que se questiona, do que se produz de conteúdo em cima do conteúdo midiático, né? Como é que é possível avaliar esse tensionamento e essa possível influência nisso? Eu acho que é importante que a gente também perceba o que aqui nós temos relativo ao que se chama de determinismo tecnológico. Será que o jornalismo é alterado de maneira completa graças à comunicação digital? Ou o que é alterado e que outras dimensões são preservadas? Eu acho que a gente primeiro precisa relativizar um pouco do impacto da comunicação digital sobre atividades a exemplo do jornalismo. Mas existem, de fato, algumas áreas do jornalismo que são alteradas pela comunicação digital. Uma delas, por exemplo, se refere aos modelos de negócios, ou seja, os jornais perdem tiragem impressa e, ao mesmo tempo em que perdem certa tiragem impressa, eles também passam a contar com um público muito mais amplo, um público nacional, por exemplo, que passa a compartilhar e a consumir diariamente aquele material produzido por grandes jornais, pelos quality papers do país, não só do país, mas também do exterior. Então, há uma alteração, primeiro, no próprio modelo de negócio. Também relativo ao campo do jornalismo, é importante que a gente comece a diferenciar qual é o impacto que a comunicação digital exerce tanto sobre as empresas jornalísticas, e aqui eu falo de comercial e redação do ponto de vista empresarial amplo, quanto também sobre os profissionais, porque os profissionais também são afetados do ponto de vista de precisar dominar uma quantidade maior de recursos, por exemplo, de você tem que tirar foto, você tem que gravar, você tem que alimentar o podcast, você tem que alimentar o blog muitas vezes, então assim, existe uma série de outras demandas que são endereçadas a esses profissionais. Então a gente tem aqui um impacto já no modelo de negócios, tem também um impacto no profissional do jornalismo especificamente. Indo direto à pergunta que foi feita, que foi encaminhada, eu diria que, especificamente sobre o trabalho da redação, o trabalho da empresa jornalística também passa a haver uma maior fiscalização. Ou seja, o cidadão, a audiência, passa não só a acompanhar para e passo, não só a acompanhar minuto a minuto o que está acontecendo, acompanhar, opinar, como também passa a confrontar diferentes versões de um mesmo fato. Em outras palavras, nós temos a oportunidade de ter um confronto dessas diferentes visões de mundo que marcam determinadas coberturas jornalísticas. Por exemplo, a cobertura no que se refere ao acidente com a barragem em Mariana ou a cobertura no que se refere à crise política
pela qual nós passamos hoje. Então, esse clash, esse confronto entre diferentes perspectivas mostra que o jornalismo também passa a ser cada vez mais fiscalizado, não só pela própria audiência, como também pelos atores ligados a cada um dos lados dessa questão. Seja, por exemplo, o governo e os moradores, no caso de Mariana, seja a empresa, ou seja, determinados posicionamentos no espectro político-ideológico no que se refere à crise brasileira, à crise política brasileira. O que eu acho mais interessante é que a gente pode notar hoje em dia que, de certa maneira, os agentes de comunicação, os partidos, por exemplo, vamos tomar aqui os partidos, as bancadas, os partidos também passaram a ser atores, autorizados a emitir suas opiniões diretamente para a audiência. E na medida em que eles emitem diretamente para a audiência, eles fornecem determinadas perspectivas de mundo, eles fornecem determinadas interpretações, muitas vezes confrontando o que o jornalismo oferece, muitas vezes utilizando o jornalismo como trampolim para reforçar determinada visão de mundo que eles querem defender. Então é interessante que a gente comece a perceber de alguma maneira como o jornalismo, o próprio jornalismo, a própria empresa jornalística precisa se situar em todo esse cenário. Porque, vejamos, de um lado, eles passam a ser muito mais fiscalizados pela audiência e, de outro, passam a ser também fiscalizados por esses interesses político-partidários, os interesses privados também, e na medida em que eles também sofrem esse tipo de fiscalização, eles também sofrem um tipo de concorrência por parte desses próprios atores. Na verdade, se você prestar atenção, se você perceber, esses atores também concorrem na medida em que eles oferecem informação, então eles concorrem diretamente com o próprio jornalismo. O que eu fico muito curioso de perceber e o que eu cada vez mais tento observar é como é que o jornalismo reage a esse tipo de concorrência. Primeiro, fiscalização por parte da audiência. Segundo, concorrência por parte de outros partidos, das assessorias dos partidos, de assessorias dos candidatos, e também como é que esse material que o jornalismo produz é utilizado por essas diferentes partes. Então, eu acho que, na verdade, o próprio jornalismo ainda não consegue compreender exatamente todo esse conjunto de transformações pelas quais a atividade tem passado. Ainda nessa relação entre jornalismo e internet, recentemente tem por exemplo, num projeto que foi recém-lançado agora no calor dessa crise política brasileira, que se intensificou nas últimas semanas, se chama Monitor do Debate Político no Meio Digital, por exemplo, que é um grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo. E uma das análises que esse projeto produziu recentemente mostra que no dia seguinte à votação, ou melhor, no domingo da votação da admissibilidade do processo de impeachment contra a presidente Dilma na Câmara Federal, naquele domingo, 2 das 10 notícias mais compartilhadas no Facebook eram boatos, eram notícias falsas produzidas para soarem como notícias verdadeiras, né? Então, assim, esses indicadores mostram que o uso das notícias jornalísticas ou essa tentativa de fazer um uso desvirtuado, de produzir boatos que tenham essa aparência de notícia, né? Será que isso deslegitima um pouco a potencialidade dessa rede, como também compartilhamento de informações? Como é que você avalia isso? Eu não sei se deslegitima. Eu acho que cria complicações. Por exemplo, a gente passa, mais uma vez, a ficar muito mais cético e a tentar fiscalizar e a tentar, de alguma maneira, checar o que, de fato, está sendo oferecido ali pela comunicação de massa, no sentido amplo. É óbvio que nem todos têm o interesse de verificar se aquela informação, se aquele boato espalhado é verdadeiro ou não. Mas, aos poucos, pelo menos eu acredito nisso, posso estar sendo ingênuo aqui e dou o braço a torcer, mas eu acho que aos poucos os próprios usuários também começam a perceber
que algumas questões são boatos. É um tipo de literacia, é um tipo também de treinamento que nós precisamos oferecer aos cidadãos, aos usuários, para que eles compreendam e para que eles saibam que determinados tipos de informação que eles recebem podem ser boatos. Então, assim, você vai lá e checa, será que aquele site é um site confiável ou não? Eu acho que aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com esse tipo de situação. Claro que não é todo mundo. Claro que vai haver um conjunto de uma parte da audiência que vai compartilhar aquilo como se fosse verdade. Também vai haver uma parte da audiência que sabe que é mentira, que sabe que aquilo não é verdade, mas vai compartilhar mesmo assim, seja pela piada, seja pela diversão, seja por tentar fazer com que outros acreditem que aquilo é verdade, sabendo, com a pessoa que compartilha, sabendo que não é verdade. Então, assim, eu acho que a gente não pode tratar esse usuário especificamente como se fosse uma vítima nesse processo. Eu acho que cada vez mais, aos poucos é verdade, mas cada vez mais nós vamos ganhando elementos para avaliar se aquela informação é ou não verdadeira. E a gente vai criando, de certa maneira, algumas defesas nesse processo de maneira mais ampla. No final das contas, se a gente for perceber, eu acho que esse é um preço que a gente vai acabar pagando pela possibilidade de cada um poder difundir a informação que quiser de maneira livre para os seus seguidores ou compartilhar na sua timeline. É um preço que a gente paga. Qual é a solução para isso? A solução para isso é que a gente abra mão das redes sociais, a solução para isso é que a gente abra mão do jornalismo? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, quanto mais investimento em educação, em literacia, no que se refere ao emprego de informações que você obtém no universo, no mundo digital, eu acho que é mais importante. E aqui, só para retomar algo que eu tinha falado na pergunta anterior, é importante que a gente perceba que, mais uma vez, o jornalismo procura demonstrar a sua importância nesse cenário de informações falsas, nesse cenário de boatos. Cada vez mais há um investimento do próprio campo do jornalismo, das próprias empresas jornalísticas, na construção de sua própria imagem pública. Porque, por exemplo, nós sabemos que o jornalismo, idealmente, o jornalismo comercial, pelo menos, ele é tomado, ele é percebido, ele procura se vender para a audiência como um agente que defende o interesse público. Ele procura se vender assim para a audiência. E quando ele procura se vender assim para a audiência, ele vai afirmar que segue determinadas rotinas de narrativa, segue o lead, que os seus repórteres são imparciais, independentes, que eles têm uma boa capacidade de articulação, que eles conseguem ter as entrevistas exclusivas, mas cada vez mais também o jornalismo vai se mostrar cauteloso para se vender. E ele vai dizer assim, olha, aqui você encontra informação mais rápida, você pode até não encontrar a informação mais rápida no meu site, mas quando a informação sai, ela é uma informação certeira. Então, cada vez mais, as próprias empresas jornalísticas, não apenas sabendo que enfrentam concorrência e fiscalização por parte de outros agentes, elas também começam a tentar perceber como é que elas podem sobreviver nesse contexto, dizendo assim, a informação que você encontra aqui não é uma informação de boato. Aqui nós temos, por exemplo, um quality paper, um jornal que de fato é reconhecido por aquilo que oferece de boa qualidade para o seu leitor. Então, assim, se ao mesmo tempo é interessante como a gente pode perceber que nesse cenário nós temos oportunidades para qualquer tipo de manifestação. Manifestações verdadeiras, mentirosas, compartilhamentos verdadeiros, compartilhamentos de informações falsas. É importante que a gente comece a perceber isso, mas ao mesmo tempo é importante também que a gente passe a perceber que os leitores, a audiência está cada vez mais atenta, está também desenvolvendo suas próprias estratégias de defesa, assim como o jornalismo também tem cada vez mais procurado outras estratégias para tentar se vender ainda como uma fonte confiável, mesmo que eventualmente nós saibamos, por exemplo, que as empresas também são interessadas em determinados tipos de visões políticas, também têm seus interesses a defender, sobretudo do ponto de vista editorial. Mas a questão é, se essas empresas abusam, digamos assim, se o jornalismo, de certa maneira, abusa do tom editorial nas suas notícias, o cidadão começa a fiscalizá-lo. Então, de alguma maneira, essa fiscalização, por mais que a gente reclame, por mais que a gente, às vezes, sinta que a cobertura tem determinada tendência, essa tendência é um pouco mais contida hoje em dia,
eu acredito, pelo menos, que essa tendência, esse grau de enviesamento é um pouco mais contido hoje em dia, justamente porque o jornalismo também está sendo cada vez mais fiscalizado. E considerando, então, o uso da internet, agora nesse momento de disputa política e de opiniões políticas que tem levado as pessoas às ruas, né, nos movimentos tanto pró-impeachment quanto contra impeachment, como que você avalia a relação de uso da internet, das redes sociais, por parte desses movimentos, tanto que se dizem de direita ou de esquerda, e como as redes sociais têm servido para levar as pessoas para a rua e para organizar esses movimentos, a exemplo do movimento Brasil Livre, né, que tem sido um exemplo de diversos manifestos que têm mobilizado muitas pessoas a partir das redes sociais. Você consideraria isso uma nova forma de fazer política que tem surgido com as redes sociais? Na verdade, se nós observarmos, hoje em dia, nós utilizamos a comunicação digital para tudo. A gente utiliza a comunicação digital para se divertir, para assistir um filme, para se informar. A gente utiliza para estudar, para se comunicar com um amigo, para se comunicar com um familiar. A gente utiliza a rede digital de comunicação para tudo. Por que nós não utilizaríamos a comunicação digital também para agir, para atuar politicamente? Nesse sentido, então, principalmente por conta da conveniência que a comunicação digital oferece, é óbvio, é natural que migrem, que as manifestações políticas também migrem para a comunicação digital, para a internet. Nesse sentido, é de certa maneira inevitável que a gente passe a utilizar essas redes com uma frequência cada vez maior, por conta, mais uma vez, da conveniência. O que eu acho interessante é perceber que algumas dessas promessas não têm se cumprido de forma completa. Por exemplo, um conjunto de autores há cerca de 10, 15 anos defendia que as manifestações via internet não teriam um centro, que cada uma delas, que a gente poderia ter manifestações autônomas, ou seja, que o partido como entidade central das manifestações não seria mais o ator principal. Eu acho que, na verdade, a internet nos oferece saídas múltiplas. Eu acho que, em alguns casos, sim, o partido é o principal, continua sendo o principal articulador. Por exemplo, se você for ver os movimentos pró-governo, pró-Dilma, pró-PT hoje em dia, o partido continua sendo um articulador muito forte. Se você perceber as hashtags que são utilizadas, você vai, de alguma maneira, ver como é que o partido influencia, de certa maneira, as formas de uso que milhões de usuários têm da comunicação digital. Por outro lado, alguns outros movimentos mais isolados começam também a ganhar projeção, ou seja, nós temos aqui respostas múltiplas para essa questão. Fazendo uma avaliação geral, parece um tanto óbvio ou parece um tanto tolo o que eu vou dizer agora, mas eu acho que, no final das contas, a gente está chegando à conclusão de que a internet oferece tantas oportunidades, tantos tipos de oportunidades de participação, de intervenção política, que, de alguma maneira, a resposta que você quiser a determinado tipo de pergunta de pesquisa, você vai achar. Você vai achar exemplos daquilo. Se você me perguntar, a internet não influencia em nada a participação do eleitor. Se eu for a uma cidade pequena, muito pequena, por exemplo, uma eleição para a Câmara de Vereadores, eu vou conseguir comprovar essa hipótese de que a internet não influencia em praticamente nada o voto do eleitor. Por outro lado, se eu for tentar perceber como é que pessoas que moram fora do Brasil, que só acompanham as eleições brasileiras por parte da internet, aí eu posso dizer, não, aqui já tem um tipo de votação para presidente, no caso, né? Aqui já tem um tipo de influência muito maior da comunicação digital sobre a decisão de voto desse eleitor. Ou seja, a gente começa a ter tantos fenômenos diferentes, de naturezas diferentes, e, engraçado, são fenômenos diferentes, mas, por exemplo, todos ligados à área de política, ao processo de decisão do voto, por exemplo. Mas a gente pode passar a ter respostas múltiplas. Então, assim, você pode me perguntar, será então que a partir de agora esses movimentos migraram para a comunicação digital? Sim, mas continua a haver uma série de movimentos, uma série de hierarquias, por exemplo, de movimentos políticos, de movimentos sociais,
que utilizam a internet, mas mais como um instrumento, que eles não foram transformados estruturalmente pela comunicação digital. Por exemplo, movimentos sindicais. Os movimentos sindicais mantêm a mesma estrutura há quantos anos? Há quantas décadas? As mesmas lideranças há quantos anos? Há quantas décadas? Quem atua em sindicato, por exemplo, sabe que basicamente o que acontece em grandes sindicatos é uma troca de diretores nos seus cargos. Um vai para um cargo de diretoria de cultura, outro vai para o cargo de relações sindicais, outro vai para o cargo de relações trabalhistas, mas sempre, outro vai para a diretoria do sindicato, mas sempre vão trocando. Ou seja, os sindicatos, por exemplo, utilizam movimentos sociais, movimentos dos trabalhadores, que utilizam a comunicação digital, mas que ainda não foram internamente, em sua hierarquia, estruturalmente afetados pela comunicação digital. Então é importante que a gente perceba isso. Por outro lado, nós temos movimentos que são eminentemente digitais, que nascem digitais. Por exemplo, a mídia ninja, a gente pode perceber que é uma iniciativa que procura oferecer uma cobertura alternativa de determinados eventos, de determinados acontecimentos. Eles nascem com a estrutura completamente distinta. Por mais que às vezes haja um certo alinhamento ideológico, mas a gente começa a perceber aqui que a internet oferece respostas, oferece saídas para essas diferentes questões. Então, assim, qualquer tipo de generalização, nesse caso, eu acho que poderia ser temerária, porque a gente pode ter tanto movimentos sociais tradicionais que utilizam, que instrumentalizam a internet, como também outros movimentos muito mais recentes que também instrumentalizam a internet, mas que têm formas de hierarquias completamente distintas. Um outro assunto nessa área dos usos da internet que a gente não tem como fugir é a proliferação dos discursos de ódio, né? Isso não é um fenômeno apenas brasileiro, nós sabemos que isso, né, se dá com o uso da rede, mas a gente tem alguns exemplos aqui no Brasil e muito mais recentemente a crise política parece que deixou isso muito mais visível, muito mais perceptível, né? Nós temos um país aí que se pode dizer dividido entre dois lados, pró e contra o governo, e que os discursos de ódio proliferam. E também temos visto, também recentemente, que esses discursos de ódio extrapolam as redes, né? E aquele discurso que estava ali, a gente também tem visto nas relações sociais face a face, se concretizando, porque até bem pouco tempo se dizia que as redes é que propiciavam esse tipo de discurso, porque ela não é uma interação face a face. E por não ser uma interação face a face, as pessoas se permitem mostrar um lado mais agressivo. Esse lado mais agressivo também tem saído das redes. A gente queria te ouvir um pouco sobre isso. Não só sobre né, talvez isso fale um pouco do que tu falaste agora há pouco. A gente não pode cair no determinismo tecnológico de que é a internet só que responde por isso, e por isso eu queria te ouvir. É interessante a pergunta que você faz, Ana, porque eu lembro de uma frase que eu li recentemente no Twitter, em que um colega dizia assim: que bom, que maravilha era aquele tempo em que eu não conhecia as suas opiniões sobre todos os assuntos. A gente se dava muito melhor, a gente convivia muito melhor quando eu não conhecia as suas opiniões, por exemplo, sobre temas políticos. Então a gente convivia de uma maneira muito mais pacífica. O que acontece é que hoje em dia nós temos acesso a detalhes da vida dos outros que a gente não tinha antes. E na medida em que a gente... Aí são dois processos curiosos, né? A gente primeiro passa a ter um tipo de intimidade, às vezes com pessoas que a gente nem conhece. A gente passa a ter um tipo de intimidade de conhecer a foto da pessoa, os filhos, o que ela jantou, que cerveja ela gosta de beber. Muitas vezes a gente nunca encontrou a pessoa, mas tem uma intimidade tremenda com aquela pessoa. Então, esse é um ponto. Primeiro, a gente passa a conhecer muito mais dos outros. Num segundo momento, a gente passa a perceber que esses outros divergem de nós, divergem de nossos gostos, muitas vezes. E quando a gente percebe que há essa divergência, a gente pode até ficar ali um pouco mais retraído e julgar aquela pessoa negativamente. Mas muitas vezes nós começamos a ver que outras pessoas também julgam negativamente aquela atitude. Na medida em que você percebe que outras pessoas julgam negativamente aquela atitude, você começa a se sentir mais à vontade para criticar o outro.
Ou seja, é um processo que aos poucos vai se proliferando. Primeiro você se apresenta de maneira muito efusiva, de maneira frequente, você dá detalhes sobre sua vida, sobre aquilo que você pensa. Primeiro, em uma ou outra dessas ocasiões você, digamos, abre aspas, escorrega ou não converge para aquilo que o público que está acessando a tua foto gosta. Aí uma outra pessoa começa a fazer uma piada, começa a brincar com você, fazer uma piadinha, uma brincadeirinha, por ali vai, e aí de repente parte para uma ou outra indireta e a gente começa então a ter determinados grupos que convergem e divergem de maneira muito mais comum e muito mais frequente do que acontecia antes, né? Ou seja, nós temos mais oportunidades de divergir. É isso que acontece. Antes a gente não tinha essa oportunidade de divergir de maneira tão frequente. Então, assim, é um tipo de divergência, né? Curioso, né? A gente sempre falava tanto de convergência tecnológica. Claro que a convergência aqui de suportes de mídia, né? Mas, na verdade, isso resulta, de certa maneira, num tipo de visibilidade maior dessas divergências. E essas divergências afetam diferentes modos de vida, afetam diferentes dimensões de nossa vida. Desde não gosto do jeito que você se veste, não gosto do jeito que você corta o cabelo, não gosto do seu sotaque, não gosto se você fala biscoito ou se fala bolacha. Eu não gosto do modo pelo qual você se porta, se expressa. Isso para mim, a gente se mostra muito mais à vontade para julgar os outros, exatamente porque primeiro a gente tem essa quantidade de informações enorme de cada um, de outra pessoa, stalkear, né? É o que a gente faz com alguma frequência hoje em dia, a gente stalkeia sempre, e quando a gente stalkeia é justamente para julgar, né? Seja de forma positiva ou de forma negativa, né? Então assim, a gente começa a se surpreender positivamente ou negativamente com as pessoas. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é em que medida isso é transposto para outras dimensões da vida. Uma coisa, por exemplo, é você se chatear com uma publicação, um post de um colega no seu trabalho. Outra coisa é você se chatear com isso do ponto de vista político. Quando a gente tem cenários de acirramento muito altos, como a gente tem ao longo dos últimos anos no Brasil, é uma mistura que, de fato, é um tipo de combinação que pode que pode gerar alguns atos de intolerância, como foi colocado. Primeiro, é interessante que a gente perceba não apenas que essas redes de comunicação digital nos dão oportunidades de conhecer melhor o outro, e de divergir mais do outro com maior frequência, mas também é importante que a gente perceba como o contexto político-social influencia nesse próprio processo de divergência. Influencia como? Primeiro nós tivemos em 2014 uma eleição muito acirrada. Acirrada não apenas do ponto de vista discursivo, mas acirrada também do ponto de vista de números, ou seja, de proximidade numérica. Se a gente parar para analisar os números, no segundo turno de 2014, pela primeira vez, desde a redemocratização do país, é exatamente no segundo turno das eleições de 2014 que o candidato que estava em segundo lugar, que ficou em segundo lugar no primeiro turno, ultrapassou nas sondagens de intenção de voto a candidata que venceu. Ou seja, sempre que a gente teve a eleição do Fernando Henrique em 94, primeiro turno, venceu no primeiro turno, em 98 venceu no primeiro turno, em 2002 Lula venceu o primeiro turno, mas foi para o segundo turno com o Serra, mas ele nunca perdeu a dianteira. Em 2006, Lula e Alckmin, ele também não perdeu a dianteira mesmo quando entrou no segundo turno. Em 2010, Dilma e Serra, Dilma também não perdeu a dianteira quando foi para o segundo turno. Em 2014 isso acontece. Então, justamente, essa influência do cenário político eleitoral e essa possibilidade, a chance de vislumbrar a vitória de um candidato da oposição, faz com que, de alguma maneira, os ânimos fiquem mais acirrados, de um lado e de outro. Os dois, claro, com a perspectiva de ganhar e com a perspectiva de perder, caso não agissem. E aí a gente passa a ter uma combinação muito curiosa nesse cenário todo. A primeira combinação é justamente essa, a possibilidade de divergir com maior frequência. Segundo, a possibilidade de um candidato específico poder ganhar, porque os dois estão ali muito próximos.
A partir daquele momento, ou seja, a partir do momento em que o próprio contexto político-eleitoral influenciou também essas formas de divergência, a gente começa a ter um cenário muito mais complexo, que a gente precisa também considerar, porque não é só uma concorrência próxima, parelha entre os candidatos. Não é só a possibilidade de você divergir mais, mas também é um acesso mais difuso da conexão à internet. Mais e mais pessoas começam a utilizar e começam a receber aqueles tipos de conteúdo, começam a ter aqueles conteúdos compartilhados. Então, de certa maneira, é natural que esse processo de divergência fique mais agudo. Agora, vai haver, claro, um topo, vai haver ali um ponto em que aquela intolerância vai se mostrar, de certa maneira, antidemocrática. Porque uma coisa é você divergir, outra coisa é você querer excluir, extirpar um determinado grupo da vida política do país. Por exemplo, acabar com um determinado partido, defender o fim de um partido, ou dizer que os outros são ilegítimos porque são fascistas, ou dizer que são comunistas. Quando a gente exagera demais, quando a gente caricatura demais o nosso oponente, é porque justamente a ideia é criar um extremo e a ideia de que esse extremo, em alguma medida, também seja isolado do cenário, do plano político, digamos assim, que habita o contexto democrático. Então é interessante que a gente comece a perceber que nós temos determinadas fronteiras que marcam a nossa democracia. A gente pode dizer, tem um texto da professora Flávia Biroli, da UNB, em que ela fala do jornalismo partidário, por exemplo. Só que o jornalismo partidário no sentido de defender as práticas democráticas dentro de um contexto específico, ou seja, o jornalismo pode defender mudanças do ponto de vista editorial, mas nunca vai defender uma mudança que seja antidemocrática. Idealmente, reforço, o jornalismo não iria defender uma mudança antidemocrática, ou seja, que fira aquilo que é entendido como democracia. É uma questão muito complicada, sobretudo quando a gente percebe hoje em dia que alguns jornais defendem o afastamento ou não da presidente. Então, eu não vou entrar nessa polêmica especificamente. Mas o próprio jornalismo se coloca editorialmente dentro de alguns limites daquilo que ele considera ser democracia. Na medida em que a gente também começa a avaliar essas manifestações, mais ou menos, essas manifestações que expressam divergências, é interessante também e é importante que a gente avalie com alguma calma, com cautela, se elas também não estão extrapolando aquilo que é aceitável do ponto de vista democrático. Por exemplo, querer eliminar o outro e extirpar o outro por conta da diferença, eu acho que é algo que a gente precisa, de alguma maneira, com maior cautela, entender. Ao mesmo tempo, só para fechar, eu acho que é um conjunto de fatores que nos levou a essa situação que a gente tem hoje. Por exemplo, essa situação em que essa divergência se tornou cada vez mais aguda. E eu acho que, na verdade, é legítima e é justa a preocupação que nós temos acerca do grau dessa divergência, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está aprendendo a lidar com essa divergência. A gente também precisa aprender a lidar com isso. Ou seja, a gente começa a ficar preocupado com questões macro, por exemplo. Será que as nossas instituições estão funcionando? Será que o judiciário, será que o parlamento, será que o legislativo e o executivo estão funcionando? Será que o jornalismo está funcionando a contento? Será que o jornalismo está conseguindo orientar a audiência? A gente começa a se perguntar isso, se esses diferentes poderes, se os formadores de opinião estão de fato conseguindo responder a essas demandas que têm se tornado cada vez mais críticas. Eu acho que a gente só vai conseguir testar os limites e as resistências das instituições na medida em que a gente faz com que elas passem por esses testes. As nossas instituições não tinham sido testadas a esse ponto como estão sendo testadas hoje. Então, cada vez mais a gente começa a se questionar qual é o limite, por exemplo, da opinião
da empresa jornalística, do editorial. Esse editorial deve pedir o impeachment, não deve? O que é democrático para o jornal? Será que o jornal está defendendo uma causa que é de fato democrática ou não? Ele está querendo uma ruptura? A gente começa a se questionar, por exemplo, sobre a consistência, sobre o grau de funcionamento adequado do jornalismo, do judiciário, do executivo, do legislativo. A gente começa a testar as nossas intolerâncias. Será que vale a pena perder um amigo, perder uma amizade por conta de uma briga política, sim ou não? Eram coisas que muitas vezes a gente só vai agindo de maneira em diferentes ocasiões, a gente só vai agindo ali de acordo com o calor do momento. Mas depois é que a gente vai refletir, olha, eu não devia ter falado aquilo, eu não deveria ter respondido aquela piada, ou então eu deveria ter respondido aquilo sim, porque eu me senti agredido quando eu li aquilo dali. Aos poucos, a gente também vai aprendendo a utilizar essas redes nesse sentido de evitar ou não intolerância, e aos poucos a gente vai aprendendo que os outros são diferentes de nós. Então, assim, era um tipo de... Se a gente não tinha acesso a tantos detalhes do outro, como a gente tem hoje, aos poucos a gente vai percebendo também assim que, puxa, será que eu preciso divergir de você dessa forma a ponto de perder uma amizade? Ou seja, a gente também vai se calibrando aos poucos. Eu acho que, na medida em que a gente vai se calibrando, a gente também vai aprendendo a utilizar melhor essas ferramentas de maneira mais comedida e dizer, olha, não vou fazer essa piadinha aqui porque pode gerar um efeito negativo. Quando eu estou utilizando o Facebook ou Twitter, eu preciso ter a noção de que eu estou sendo, neste momento, relações públicas de mim mesmo, ou seja, eu não posso sair falando qualquer bobagem, e toda bobagem que eu falo, ela está sendo, de certa maneira, monitorada, ou estará pelo menos disponível para o outro, então eu preciso tomar cuidado com o que eu falo, para não machucar as pessoas, mas esse é um processo que a gente vai aprendendo aos poucos. A gente não nasce sabendo dos limites dos outros, dos limites não só das instituições, mas dos limites dos outros usuários com quem a gente interage. E é justamente aos poucos que a gente vai aprendendo o que é um comportamento tolerante, o que é um comportamento intolerante. A gente começa a descobrir, por exemplo, que nós somos marcados por contradições. Nós temos várias contradições internas, então o que a gente defende aqui, 2, 3 meses depois, a gente começa a defender uma coisa completamente distinta. Aí alguém vai lá e diz, olha, mas você defendeu uma coisa assim, há alguns meses, há um ano, lembra disso daqui? Aí a gente, puxa vida, então é verdade, eu preciso me policiar um pouco melhor, para que eu não haja de maneira ruim, ou então para que, às vezes, a gente vai lá e... Isso que é interessante, né? Porque se de alguma maneira nós somos também relações públicas de nós mesmos, e muitas vezes a gente mede as palavras, tem horas em que a gente não se importa com isso. E diz assim, eu tenho meu grupo. Eu tenho a minha zona de conforto, no sentido de que eu tenho um grupo que sempre vai me dar suporte, que sempre vai me dar apoio. Então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso criticar alguém e vai vir o meu grupo todo atrás de mim também para criticar aquela pessoa na sequência. Vejam, olha só, o fulano ridículo acha isso, isso, isso. E aí começam os amigos daquela pessoa lá a reagir, a criticar e a linchar, digamos assim, digital. E aí a gente vai aprendendo assim, olha, eu não vou mexer com fulano porque eu posso ser linchado, então eu vou mexer sim com fulano, sabendo do que eu vou fazer. É aos poucos que a gente vai testando o impacto, o efeito dessa ferramenta na nossa vida cotidiana. Apesar dessa polarização que a gente está discutindo agora, a gente tem visto saindo na imprensa e muitas pesquisas que mostram os perfis das mobilizações de rua e apontam para um perfil de manifestante e dentro de uma classe social, às vezes, muito parecida, tanto de um lado, né, quanto do outro. Então, a questão sobre até a caricaturização das pessoas que não se posicionam como os isentões, que tem sido muito falado, tanto na imprensa quanto nas redes, isso, de certa forma, eu não sei se alguma pesquisa que vocês têm feito conseguem avaliar o comportamento dessas pessoas que não se colocam nem de um lado nem de outro, como tem acontecido isso nas redes, e se isso acaba excluindo certas visões de mundo que não se confrontam nas redes, então só existe um lado ou outro que não enxerga, né, um meio termo. Então, eu queria saber se vocês têm alguma pesquisa que tem informações a respeito de como é o comportamento dessas pessoas, assim.
Existem diferentes ênfases de estudo. Por exemplo, no meu grupo a gente tem uma ênfase mais institucional do que uma ênfase no usuário. Mas eu acho que justamente os isentões já são aqueles que talvez conseguem perceber que o cenário é um cenário no qual você é muito facilmente criticado, em que você compra confusão e compra briga muito facilmente, às vezes por curtir, às vezes você nem se manifesta, você só curte alguma coisa e já é criticado. A gente, por exemplo, vive num ambiente de ameaças, né? Ameaças tolas, eu diria, de, olha, fulano de tal, se curtir a página tal, eu vou deixar de seguir, não vou mais dar like, não vou mais compartilhar nada dessa pessoa. Ok, se você não quer mais seguir, tudo bem, o botãozinho está lá, é muito fácil. Então, mas tem gente que se preocupa com esse tipo de questão. Eu acho que, na verdade, o que acontece é que eu não sei se os isentões, na verdade, são pessoas que querem agradar os dois lados. Pode ser, isso pode ser. Pode ser gente que quer agradar os dois lados em cima do muro. Pode ser gente que não quer se expor, tem um lado, mas não quer se expor. E pode ser gente que simplesmente não tem uma posição formada. A gente vai lá e costuma colocar todo mundo no mesmo barco. Então, assim, gente que não quer comprar briga, que está em cima do muro, gente que tem uma posição, mas não quer revelar aquela posição para não ficar chato, e gente que simplesmente diz assim, eu não tenho opinião sobre isso. A gente às vezes perde, né? A gente perdeu um pouco a noção do fato de que muitas vezes as pessoas podem dizer, eu não tenho opinião sobre determinado assunto. A gente não aceita mais que as pessoas não tenham opinião. A gente diz assim, não, vamos defender a tolerância, vamos defender que determinado lado e tal, mas a pessoa chega para você e diz assim, qual é a sua opinião sobre o impeachment? Olha, eu não tenho opinião sobre isso. Como assim você não tem opinião sobre isso? Você começa a ser cada vez mais cobrado a se posicionar e começa a ser cada vez mais constrangido a se posicionar. E quando você diz assim, eu não quero me posicionar, você também é condenado. E aí você não consegue... E aí, eu tenho vários amigos, por exemplo, que dizem assim, eu não assino abaixo-assinado nenhum. Eu não assino nota de repúdio nenhuma. Isso quer dizer que você não tem posição? Que não tem opinião? Pode até ter. Pode até nem ter opinião, pode até nem ter posição, mas às vezes você simplesmente diz assim, eu quero me preservar. Eu não quero assumir nenhum dos lados. E às vezes a gente não respeita isso. Às vezes a gente vai lá e sugere, pede para que as pessoas cada vez mais assinem concordando com a gente. E o mínimo de divergência, às vezes, é visto de maneira muito negativa. Simplesmente eu posso chegar e dizer, eu não tenho opinião sobre isso. Ou nenhum dos dois grupos realmente me contempla. O que eu faço? Eu fico calado. Ah, não, mas se você não se posiciona, você é um isentão. Então, assim, se você não tomar partido aqui, se você não está comigo, é porque você está contra mim. Então, assim, é engraçado, né? Porque a gente sempre diz assim, a intolerância hoje em dia, como é que a gente está conseguindo conviver cada vez mais? Eu não posso sair com camisa de tal cor na rua. Deixa eu ver a minha camisa aqui. Vixe, é verde. Eu não posso sair com camisa de tal cor na rua e tal, a intolerância está atingindo níveis insuportáveis. Aí a gente vai lá e diz assim, você não tem opinião, fulano? Como assim você não tem opinião? Você é um formador de opinião. A pessoa pode dizer, eu não me sinto à vontade de defender nenhum lado nem outro. Sinceramente, eu não me sinto à vontade. A pessoa pode dizer isso, mas isso a gente não aceita. Simplesmente, a gente vai lá, então vai criando as figuras das pessoas que não se posicionam. E aí, assim, esse não posicionamento pode ter diferentes razões. Pode ser realmente assim, não concordo com nenhum dos dois lados, ou pode ser concordo com um lado, mas não quero desagradar os meus colegas do outro, ou pode dizer não tenho opinião, não estou interessado, estou de saco cheio disso. Para finalizar essa nossa conversa, nós te ouvimos muito falar aqui sobre esse processo de aprendizado, de uso, né, das ferramentas disponíveis para receber conteúdos, produzir conteúdos, compartilhar conteúdos e de como isso vai nos qualificando aos poucos. Para nós que estudamos muito a perspectiva da comunicação pública, o debate público, e acho que o que nós falamos aqui, né, sempre está permeado por essa possibilidade de um debate público, de uma troca de ideias, é muito importante, né? Entendemos que ele qualifica a democracia. E aí nós queremos te ouvir sobre que importância tem, por exemplo, projetos como esse, para os quais a gente está te entrevistando, que é o Observatório da Comunicação Pública. Como é que observatórios
podem ajudar também nesse processo de observar como se dão essas relações, talvez um processo também de fiscalizar um pouco os atores que estão envolvidos no debate público, né? A imprensa, os poderes públicos constituídos, as instituições democráticas, os usuários, a sociedade civil de uma maneira geral. Então, a gente queria te ouvir um pouco sobre o papel de observatórios, não só o Observatório da Comunicação Pública, mas nós temos diversos projetos nos grupos de pesquisas acadêmicos aí do Brasil que tem diversos observatórios, né, nessa área. Nós temos um problema no Brasil. A nossa imprensa não discute acerca de sua própria atuação. A gente não tem, por exemplo, nos cadernos dos principais jornais do país, espaços minimamente adequados que discutam o próprio jornalismo. A gente não tem espaços para debater a atuação da própria imprensa. Ou seja, os grandes atores envolvidos nesse espaço oferecem raríssimas oportunidades para que o jornalismo, por exemplo, critique a si mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou falar, por exemplo, do caso do Ombudsman. São pouquíssimos os jornais do país que adotam o cargo de Ombudsman, né? Ou seja, uma coluna, um espaço de opinião em que alguém de dentro do campo do jornalismo tem a possibilidade, tem a capacidade de criticar o próprio jornal, a própria empresa. Nem toda empresa quer oferecer esse espaço privilegiado que garante estabilidade ao jornalista para que o próprio jornal seja criticado, né? Você paga para ser criticado. Então isso é muito raro de acontecer no Brasil. Na medida em que pouquíssimas dessas empresas jornalísticas abrem espaço para discutir acerca de seu próprio trabalho, no máximo o que fazem ali é um pouquinho de cartas de leitores, e essas cartas de leitores muito bem selecionadas, no máximo que fazem isso, na medida em que a gente tem essa carência, essa escassez de espaço, quanto mais observatórios nós tivermos para elaborar esse trabalho, para fazer esse tipo de fiscalização, esse tipo de acompanhamento, de monitoramento do papel do jornalismo, por um lado, e da comunicação institucional, da comunicação de Estado, da comunicação pública, por outro, quanto mais oportunidades a gente tiver, melhor. Nesse sentido, aqui no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vocês têm um espaço privilegiado especificamente para acompanhar comunicação pública. E comunicação pública em seus mais variados aspectos. Comunicação pública numa dimensão mais estatal, institucional, numa dimensão mais governamental, numa dimensão voltada também para políticas de comunicação. E eu acho que quanto mais oportunidades nós tivermos de compreender teoricamente, mas também de avançar empiricamente no estudo dessas iniciativas, já que os agentes privados não têm o mesmo interesse, eu acho que quanto mais, então, iniciativas a exemplo do observatório que nós temos aqui na URGS, eu acho que são esforços louváveis.